Agradecemos a pontualidade dos irmãos, assim como a deferência e a reverência ao ambiente de silêncio do templo. Dando prosseguimento, é importante saber que depois de uma palestra como a que a gente acabou de presenciar, se faz necessária a observância de se houve a fixação de alguns dados e informações de alta relevância. Então foi falado sobre o advento do nascimento de um ser de profunda repercussão numa transição de eras, ser cujo nome é Jesus Cristo. Em que era Jesus Cristo nasceu de acordo com o que foi proposto para nós? Por favor. Por favor. Vamos retomar isso então? Não? Vamos, o pastor Ricardo. Jesus Cristo é o precursor da era de peixes. A precessão do equinócio, no advento do aparecimento desse ser, se encontrava em Áries. Ok? No 6º ou 7º grau de Áries. Daí a importância da gente compreender o momento atual que a gente está vivendo enquanto transição de uma era. E, portanto, a cerca de 6 graus em aproximação da era de Aquário. Portanto, 6 graus. Cada ano 72 graus. Opa. Não, cada grau 72 anos. 6 vezes 72, 420, 452. Ok. Então toda a transição de era, da mesma forma como os corpos sutis que nós temos, se aproximam sempre que nos aproximamos de alguém, também as eras que são seres, de algum modo, se aproximam de nós. E uma outra forma de olhar para as leis, ao invés de simplesmente descartá-las na era vindoura, é percebê-las e observá-las como irmãs, que também estão num processo de evolução conosco. Então elas não precisam ser simplesmente desprezadas, porque elas também estão em evolução. As leis que nos envolvem são irmãs em evolução. Todos os seres da natureza são irmãos em evolução. Então tem alguns conceitos que são importantes que a gente entre em relação com muita reverência também. E para entrar em reverência, em relação com esses conceitos, é fundamental a atitude de silêncio. No silêncio, naturalmente acontece um espaço ou uma realidade de esvaziamento interior, onde aquela ânsia do buscador que entra em relação com o conhecimento que já existe aqui, pode também entrar em relação com o conhecimento que não existe aqui. E o conhecimento que existe aqui, que é só um saber terreno, pode ser vivificado por um outro saber nesse silêncio. Então é fundamental que a gente diferencie duas coisas que foram colocadas aqui hoje. A questão do nada. Cadê a Ângela? E a questão do vazio. O vazio é algo. O nada, de fato, é inominável. Qualquer movimento em direção a algo cessa o nada. Esse espaço de esvaziamento é fundamental para a gente aprender. Mas a gente está comentando aqui muito hoje sobre essa questão de transição de eras. E tem uma coisa que parece um paradoxo na astrologia, que é o seguinte. Quando tem um signo ascendendo, por exemplo, Áries, qual que é o próximo signo que vai ascender depois das 2 horas que esse Áries fica ascendendo no horizonte? Qual é o próximo signo que vai ascender? Touro.
Depois de Touro, quem vai ascender? Gêmeos. Tudo bem, isso aí está bem claro para vocês. O Sol e os planetas, depois que ele está em Sagitário, é claro para vocês qual é o signo que ele vai estar? Capricórnio, não é óbvio? Então que história é essa se eu estou numa era, que é a era de peixes, para que era que eu devia estar indo? O que aconteceu aí? Está tudo contrário. Por que está ao contrário? O que está acontecendo? Porque Deus é ascendente gêmeo. Mas que figura, né? Que figura! Então o ascendente diz respeito a que movimento, de fato? A rotação da Terra sobre si mesma. Por isso que a gente tem esse movimento ascensional dos signos. Ela gira em 24 horas, então a cada 2 horas um signo ascende. Está claro isso? O Sol e o ano representam isso também. O Sol dá uma volta ao redor da Terra em um ano, então ele vai passando por cada um dos signos. Assim como Marte faz em 2 anos, Júpiter faz em 11 ou 12 anos, e Saturno faz em 28 a 30 anos. Está claro isso? Então é um outro movimento. É o movimento translacional da Terra ao redor do Sol que dá esse movimento dentro do calendário. Agora, qual é a natureza desse terceiro movimento que dá esse movimento que a gente entende das eras? Como chama esse movimento? Precessão. Vocês têm claro em vocês o que é esse movimento precessional em relação à Terra? Esse ser vivo que nos recebe em sua superfície? O que é esse movimento precessional? Se vocês forem chamados hoje numa escola para explicar para as crianças o que é esse movimento precessional num teatrinho, como vocês simulariam esse movimento? Saberiam? Faz a dancinha do peão. Rotação, translação, sempre junto com a rotação, porque está rodando e está transladando, né? E passa uma linha pelo meu corpo. A Terra não é assim retinha, ela é assim. E ela, além da translação e da rotação sobre si, está fazendo assim. Tem que fazer os 3, senão não entende. Os 3? Os 3 não é problema de você entender, do pessoal. Esse movimento de precessão da Terra, que é aquele movimento que o peão faz antes de cair, leva quanto tempo? Não! 26 mil anos. Quando a gente divide por 12, dá 2.160 para cada um. 2.160 é mais fácil de compreender, não é? Muito bem. Compreendeu os 2.160 anos de cada era? Então, depois a lição de casa é perceber que Jesus Cristo vem a 6 graus da transição de Ares para Peixes e fazer essa progressão para o momento atual e perceber que nós estamos nesse momento de cerca de 6 graus de Peixes para Aquário. Nós estamos nesse momento de transição de era. Só que esse movimento de precessão, de peão, ele é diferente desses outros movimentos de rotação e translação. Ele aponta, do ponto de vista das hierarquias zodiacais, das constelações, ele faz um giro em sentido contrário. Então, incorporar esse movimento é fundamental. Perceber também, do ponto de vista hierárquico, que a hierarquia humana está vinculada a peixes, e que a direção da evolução humana rumo ao aquário significa uma eterização do nosso ser,
uma idealização do ser que já foi conquistado aqui. E se eu não conquistei o meu ser aqui, o que eu vou eterificar é uma aberração. Por isso é importante fazer essa lição de casa, para que nós não nos tornemos uma aberração no mundo que está por vir. Nós devemos ser instrumentos de tornar as coisas claras e não de confundir as pessoas. Se quando me proponho a clarear, eu turvo, eu preciso retornar ao estado de silêncio. E aí nós vamos chegar no último momento do dia, que é onde Oswaldo vai nos conduzir ao princípio da ciência e quanto a ciência nos liberta. E como o silêncio é fundamental no processo de relação com a ciência e com a aprendizagem. Nesse momento, a gente vai tentar fazer uma transição dessa era de peixes e para a era de aquário. Como fazer essa transição se a gente ainda está no estado errático de ser? Precisamos do poeta. Porque o poeta, ele faz o quê? Poesia. E se ele poesia, ele faz poesias. E poesias é criação. E se somos co-criadores, talvez aqueles de nós que já alcançou o estado ideal de criatividade são os poetas. Então vamos ver como que o poeta nos ensina ou nos conduz a fazer essa transição da era de peixes para a era de aquário, de um erotismo horizontal para um erotismo vertical. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida verde uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ele para ela é ninguém. Ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando assentino pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora, e falso ele vem seguro, e vencendo estrada e muro chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Toda transição é um encontro consigo mesmo em um outro nível, e é surpreendente encontrar-se consigo mesmo no próximo. E o fundamento da transição da era de peixes para aquário, o fundamento saudável dessa transição, é a realização do princípio da era de peixes, é a realização do princípio do amor, é a elevação do erotismo horizontal em direção ao erotismo vertical. É esse casamento de Eros com Psique que Fernando Pessoa descreve poeticamente. Então vamos ver agora como que isso pode ser trabalhado pela Cristiana na apresentação que ela vai nos oferecer. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite aos coordenadores do Esotérico. Para mim é um enorme prazer e uma honra estar aqui. E é um presente, porque
Aprendi muito fazendo esse seminário. Espero poder compartilhar algo de bom com vocês. Se precisar fazer alguma colocação durante a apresentação, eu creio que dá tempo. E eu coloquei algumas questões para a gente talvez deixar para o final e debater com mais profundidade, para a gente e não quebrar uma linha de raciocínio, né? Porque o que eu pensei nessa transição da Era de Peixes, que nem o Ricardo falou, é uma coisa bem abstrata, né? A gente está se preparando e não sabe, é uma utopia ainda, né? Fiz uma retrospectiva para ver o que foi acontecendo com o ser humano durante da Era de Atlante para cá. Não coloquei a Lemúria porque na Lemúrica a gente ainda não tinha consciência de vigília. Então, nesse percurso, a gente vai notar alguns detalhes bem importantes que vão servir para o fechamento da palestra. Então, a gente vai falar da transição da Era Atlante para a área, da área para peixes e de peixes para aquário. E nessa jornada evolutiva da humanidade, existem alusões astrológicas ocultas na Bíblia. Então, eu baseei a apresentação basicamente no Max Rendel, que é o nosso mestre aqui, né, da fraternidade, em conhecimentos de astrologia e em citações bíblicas. Então a gente vai fazer uma viagem por um túnel do tempo e voltar lá para a Era Atlante com essas questões: de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. E uma coisa muito importante que foi falada pelo Alê e pelo Ricardo é que a gente está na última terça parte, mais ou menos, dessa Era de Peixes. E a gente vai começar com a Era Atlante, ver que houveram modificações importantes nessa terça parte. Então, essa terça parte final da Era é importantíssima para o nosso caminhar. Próximo. Lembrando que nesse caminhar temos 2 caminhos a serem escolhidos. Tem uma lição do curso suplementar do Max Rendel que eu fiz, que eu fiquei bem chocada, porque ele fala que na vida evolutiva do ser humano, ou nós estamos em progresso ou estamos retrocedendo. Nada fica parado. Então, se a gente está na zona de conforto, numa aparente paralisia, a gente pode estar retrocedendo e não sabe. Então, isso daqui é muito importante. Atlântida, ela era chamada também do lar do touro ou de Egito. Lembrando que a Lua fica exaltada em touro, era uma atmosfera lunar. Era uma região nebulosa, com intensa umidade, o corpo denso era muito rígido, isso não favorecia a penetração da luz solar e do ar. O corpo vital pouco desenvolvido. E existia uma visão espiritual que eu coloquei ali entre aspas, porque era uma visão espiritual que estava muito fora do indivíduo. Eles eram guiados por órgãos perceptivos, ainda não tinham desenvolvido olhos, mentes e pulmões. Esse desenvolvimento foi acontecendo só no final da Era. Então era uma existência animal, vegetativa, bem primitiva ainda. Então, no final da Era, o homem desperta para o mundo físico e, como consequência, a maioria perdeu a visão espiritual. Poucos mantiveram essa visão espiritual. O que ilustra, né, o final dessa Era é a fuga de Moisés após a submersão. E existiam os semitas originais que foram escolhidos e poupados da morte. O que eles tinham de diferente que eles foram desenvolvendo? Principalmente a capacidade do pensamento, que veio com o advento da mente. Só que, junto com isso, a gente herdou um egoísmo elevado e astúcia. Sempre que a gente analisa um signo correspondente a uma era, é importante a gente ver o signo oposto. Quem quiser ver mais detalhes sobre isso, tem no livro Mensagem das Estrelas, bem explicadinho.
O signo oposto ao signo correspondente à era, ele nos dá chaves de ideias e ideais para passarmos para a era seguinte. Então, na era da Atlântida, o signo oposto era Escorpião, que eram os iniciados serpentes. Quando Cristo fala sede sábios como as serpentes, vem desses escorpiões aí dessa era Atlântida. Eles eram guardiões de mistérios, eram reis e sacerdotes ao mesmo tempo. E o que eles tinham de diferencial? O fogo criador preservado, que a gente tanto fala aqui na fraternidade. Esse fogo criador ativava as glândulas pineal e pituitária, e com isso eles conseguiram manter a visão espiritual. Próximo. Então, o que aconteceu na transição da Atlântida para a Área? A atmosfera clareou, se tornou aerada. Alguns indivíduos ainda tinham brânquias e outros desenvolveram pulmões e, junto com ele, o corpo vital. Então, foi necessária uma adaptação basicamente fisiológica com o desenvolvimento dos pulmões. E a era Área, ela corresponde ao 7º dia da criação. O que acontece no 7º dia da criação? O Criador descansou. Então, ele arrojou a humanidade a uma existência independente, onde predominam como qualidades do ser humano nessa época o pensamento e a razão. Uma ópera que explicita, né, essa passagem da Atlântida para a Área é o Anel dos Nibelungos. Esse foi apresentado pelo Alexandre Magno, que faz os sábados musicais. É uma ópera difícil de ver sozinho, né? Se você um dia puder reapresentar, acho que é interessante ficar de olho e aproveitar. Ela traz muitos ensinamentos, né? Outros além disso, mas o que interessa para a gente aqui é o seguinte, é que existe uma atmosfera atlante. O ouro do reno representava o espírito universal, Nibel significa névoa e Ung, criança. Então, a humanidade era inocente, ela era guiada pelo espírito de fora. E o albérico é um sujeito que ele começa a cobiçar o ouro para formar um anel de individualidade. Agora, olha que triste, para ele formar o anel da individualidade, nós, né, a humanidade, pagamos um preço muito alto, que foi somente a renúncia ao amor. Próximo. Aí nasce com a cauda em rio. Como bem disse o Ricardo sobre a época Área, aqui eu gostei muito dessa foto, não sei como é que eu achei ela, mas eu achei linda essa luz vindo atrás do carneiro, né? Então aqui mais uma vez um agradecimento e uma reverência a esse ser que veio nos guiar com essa luz, né? E é uma das frases que eu mais gosto dele, que é essa: eu vim para que as ovelhas tenham vida e as tenham em abundância. Maravilhoso. E muita gratidão. Próximo. E quem são essas ovelhas? As ovelhas são as que ouvem a voz de Cristo e não estão satisfeitas com este mundo. Meu reino não é deste mundo. Só que olha que triste, o egoísmo persiste na época Área, mesmo com a vinda dele. E a gente precisa pegar o nosso calcanhar de Aquiles, né, para trabalhar um pouco aqui. Qual que é a raiz do nosso egoísmo? A gente acha que está regando uma árvore, mas ela está se aprofundando ali nas trevas. É o auto-engano. A gente vê claramente traços negativos de caráter em nossos semelhantes, mas não em nós mesmos. A gente se engana até em relação ao altruísmo. Na hora que a gente acha, o Max Rendel tem uma carta que ele falou que tem vergonha até da missão dele, que olha que ele acha que ele está sendo altruísta, ele está sendo egoísta. Então, o egoísmo é algo que a gente tem que estar sempre olhando agora nessa transição, porque ele é uma erva daninha mesmo, né? E um caminho para nós elucidarmos esse auto-engano é uma dedicação profunda ao estudo do nosso tema natal.
Eu sou um exemplo vivo disso, que eu tenho Netuno na casa 7, então eu me engano bem, estou me dedicando a esse estudo. Vamos lá. Era de Áries para a era de Peixes. Então, como disse o Ricardo agora há pouco, o Cristo ele veio anunciar a era de Peixes, né? Talvez ele esteja vindo agora, porque estamos no mesmo grau, né? E a gente não percebe, né? Então, o grande pastor, veio na época ária, chamou seus discípulos para serem pescadores de homens. E no Novo Testamento temos inúmeras referências a peixes. Analisando o signo oposto, Cristo alimentou as multidões com pães e peixes. E aqui a gente vê nessa imagem do signo de Virgem, o trigo na mão da moça. Outra referência, eu sou o pão da vida. Então, nessa época, o que nós tínhamos? Os ideais, que estão sempre no signo oposto, né? Os ideais da Virgem como necessários para o crescimento anímico, que iria preparar a passagem para a era de Peixes, da área para Peixes. Próximo. E isso é uma questão que a gente pode conversar depois, mais para frente, que o Max Rendel nos coloca que, apesar de tudo isso, nós continuamos falhando deploravelmente no que diz respeito ao amor. E ainda hoje adoramos o bezerro de ouro. E essa idolatria, além de constituir um retrocesso, é muito grave, porque a gente peca contra as hierarquias que nos guiaram nesse caminho todo, né? Nós estamos lá na Atlântida ainda. Além de ser bezerro, é de ouro. Né? Na era... Você de ouro, você põe o T na frente e fica o quê? E também tem o ouro do Albérico lá no Anel dos Nibelungos, né? Então põe o T na frente. Fica touro, também. Fazer o quê, né? Na era de Peixes, o derramamento de sangue não é mais apreciado. O aprendizado que se trouxe para essa época é a renúncia aos prazeres da carne e ao desejo de alimentar-se de carne. Então, quem alimenta-se de carne hoje em dia é um enorme retrocesso. E o crescimento anímico, como a gente falou, faz-se necessário à nossa evolução. Outra frase para a gente pensar: enquanto semearmos para a carne, colheremos corrupção. E mais uma, quem quiser preservar a sua vida, que é a vida da carne, da matéria, né, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Lembrando da parábola do jovem rico, que na teoria é fácil, mas na prática não é nada fácil fazer isso que está sendo proposto. Principalmente nessa hora que ele fala assim, Cristo fala para ele, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus, e depois vem e segue-me. Simples assim. E aí? E a parábola da pensão? A gente gosta de provocar. Eu sei. Quais são os legados, então, do nosso mestre para a era de Peixes? Ele nos deixou simplesmente uma cartilha para sabermos como nos comportar. Simples, os evangelhos. No mistério do Gólgota, ele fez um enorme trabalho de nos purificar contra o egoísmo que foi apresentado lá atrás, apesar de não ter sido suficiente ainda hoje, por falha nossa, né? Ele trouxe o conceito verdadeiro do que é o amor e ensinou um caminho para chegar nesse amor, que é a pureza e sem paixões. Frase maravilhosa, que eu também adoro: vós sois meus amigos e não há maior amor do que esse, o homem que dá a vida pelos seus semelhantes. Pelos seus amigos. Pelos seus amigos. Gratidão a Cristo. Então, signo de Aquário, né? Como vamos já pensar na era que vem. É um signo do elemento ar, regido por Urano. Tem os elementos da razão, inteligência
e do amor atrelado a essa razão e inteligência. Por isso que se torna um amor fraternal e dá direito à fraternidade universal. Lembrando que o amor uraniano, ele é bem diferente do amor que a gente pratica, que é um amor venusiano, de posse, de carência, de ciúmes e tudo mais. E na Nova Galileia, o amor tornar-se-á altruísta e a razão aprovará seus ditames. Então, a união do amor, coração e mente, que é o lema da Fraternidade Rosa Cruz. Bom, chegamos no leão, Ale. Sempre que a gente... Então, agora uma hora importante, por quê? Porque agora a gente vai chegar no X da questão, como que a gente vai entrar na era de Aquário. Os ideais estão no signo oposto, signo de leão, só que não é qualquer leão. Que leão é esse? Esse slide foi cedido gentilmente pelo professor Oswaldo, sem que ele soubesse, para ele ver que na natureza tudo se aproveita. Então, olha só, o eixo casa 5, casa 11, que é o eixo leão-aquário. Então, olha só, o ideal de libertação e epigênese que a gente tanto quer e preconiza tem que ser plantado na casa oposta. Só que na casa oposta, nós temos festas, diversões e facilidades. Esse aqui é um leão de oitava inferior. Está certo? Como é que a gente vai fazer para ir lá para a epigênese? Que leão é esse que a gente tem que desenvolver? Princípio solar do leão. O homem como um ser criador, com força no caráter, com coragem nas convicções e como um exemplo do princípio solar do sacrifício vivo. Espera um pouquinho. A gente tem se dedicado em grupos, né, privados em grupos privados reuniões privadas em grupos menores, enfim, a se tornar um ser criador, né? E uma coisa que nós descobrimos foi um vídeo de um filósofo chamado Luiz Fugante, que vale a pena todo mundo assistir, que é um vídeo de 2 horas de duração, tem no YouTube, que se chama A Criação de Si como Obra de Arte. Por que é importante? Porque nesse vídeo ele mostra as armadilhas que nós, seres humanos, hoje em dia temos, como que são baseadas nos ressentimentos que a gente tem, estados psíquicos que nos impedem de sermos criadores de nós mesmos. Próximo. Então esse leão é o leão de Judá. Por trás desse leão tem nada mais, nada menos do que o Cristo interno que a gente tem que desenvolver. Cristo, o leão de Judá, aboliu os sacrifícios e ofereceu-se ele próprio como sacrifício vivo para redimir os nossos pecados. E esse povo escolhido, quem vai ser o povo escolhido agora? Não tem povo escolhido. O povo escolhido é cada um que vai ter que se escolher e fazer o seu caminho. Cada um deve decidir-se por si próprio a viver segundo os ensinamentos do Novo Testamento e a oferecer-se voluntariamente o seu corpo como um sacrifício vivo no altar da fraternidade e do amor. Então, qual que é a mensagem mística para a transição de peixes para aquário? Rumo à emancipação do constrangedor ambiente atual em direção à liberdade perfeita através de Cristo. E a gente vai dar uma olhada na cartilha que ele deixou. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Nada melhor do que o discípulo amado dele, que era João. Lembrando que o irmão Arthur está fazendo um belo estudo sobre o Evangelho de João, aos 4º sábados. Quem puder vir, vale a pena, porque é um caminho importante que está sendo delineado aqui dentro para nos ajudar. Hoje é dia de São João. Olha lá. Hoje é dia de São João. Que bom.
Então vamos ler algumas frases do Evangelho de João que tem a ver com a era de Aquário. Meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida em favor dos seus amigos. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. E a gente fala muito aqui do filme Matrix, que mostra justamente que os senhores Smiths, né, que fazem parte da Matrix, se revoltam quando você começa a despertar. Também coloquei aqui a trilogia, porque vale a pena ver até o final do terceiro, porque no terceiro o Neo perde o que ele mais ama, que é a Trinity, e o filme acaba com um tipo de uma crucificação também. No Evangelho de João já está anunciado a vinda do Espírito da Verdade. E nos adverte com algo muito grave, porque olha só, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa para o pecado, olha isso. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, outros. Se, porém, eu for, eu vou lo enviarei. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, mostrando que a gente precisa nos preparar para esse Espírito da Verdade. Um filme que ilustra essa transição, na minha opinião, é o Tarkovsky, né? Existe uma figura de um ser que é praticamente um anjo, que pega 3 humanos e vai buscar passar por uma zona de transição. Eu assisti esse filme 2 vezes. Na primeira hora que chegou nessa zona eu dormi, e na segunda foi bem difícil ficar acordado. Então, mostra que realmente essa transição deu uma pequena amostra que não deve ser fácil, precisa de um preparo. Vale a pena ver. Então, como será a era de Aquário? Cristo como guia da humanidade, rei e sacerdote ao mesmo tempo. Nós, homens, como criadores. A Nova Jerusalém, que é a cidade da paz, e na verdade é a paz dentro de nós. As nações unidas em uma fraternidade universal. E a frase de Max Rendel, a comunhão espiritual, que é a realização de Deus. Próximo. O perfeito avanço consiste em libertar inteiramente o corpo vital dos entraves do corpo denso. Isso daí é uma coisa muito importante, porque é isso que nós temos que fazer. Nos dias de Cristo, teremos aptidão a elevar-nos acima dos corpos densos obsoletos. E como fazer isso? Próximo. Lição, receitinha passar no vestibular, que nem diz Oswaldo. O corpo vital, ele começou a ser desenvolvido nos dias de Noé, quando adquirimos pulmões. Nos dias de Cristo, a gente vai precisar desenvolver o corpo-alma, que corresponde ao dourado manto nupcial, que é nada mais, nada menos do que o veículo do amor. E como que desenvolve o corpo vital? A nota-chave dele é a repetição. Então, do mesmo jeito que nosso corpo de desejo é bombardeado com estímulos nocivos, na verdade, no mundo que a gente vive, a gente tem que bombardear o corpo vital com o quê? Com hábitos virtuosos. E quais são esses hábitos virtuosos? Orações, estudo, serviço amoroso. E lembrando que esses hábitos virtuosos vão trazer modificações no nosso caráter. E um melhor caráter, você gera um melhor destino. Eu coloquei a imagem desses filmes que a gente
nós ainda não sabemos direito servir, né? Então, ali tem a questão do serviço ali apresentada, mas Max Rendel fala que a gente não sabe servir ainda. O que a gente acha que é serviço não é muito difícil. E que nós precisaríamos nos atentar aos nossos talentos verdadeiros para podermos servir. E nesses 2 filmes, as personagens dão um bom exemplo do que seria um serviço, e existem outras personagens que dão um exemplo do que é o egoísmo, né? Que são antagônicos. Então, o que o Max Rendel fala sobre o serviço? Na época atual, todos nós servimos a Deus imperfeitamente por causa da nossa visão limitada. Não temos a real e verdadeira percepção do que seremos e de que modo deveríamos usar os talentos com os quais fomos dotados. No entanto, Deus, através do processo de evolução, está constantemente dirigindo-nos para uma luz cada vez maior e gradativamente deixaremos de ser espiritualmente estéreis. Floresceremos e daremos frutos. Ele era otimista, né? Leão ascendente em Leão. Lembrando o ideal materno de Virgem, que também foi importante na transição para a Era de Peixes, que é um exemplo de dedicação, de serviço, de renúncia, de abnegação, que ela em nenhum momento questiona a vontade do Pai. E segue a sua missão. Próximo. A gente está chegando ao fim e o Max Rendel nos adverte de algo muito importante, que é o âmago dessa questão aí, para a gente poder passar a transição da Era de Peixes para Aquário. Que nós lutemos com o demônio do egoísmo e estejamos sempre atentos aos seus sutis ataques. Ele fala isso num livro de carta aos estudantes, número 44, que ele próprio se viu sendo atacado por esses ataques sutis dos demônios, né? Então, ele orienta que façamos um esforço para prevalecer em nós a generosidade. Então, a generosidade não é vou ser generoso, não é simples assim. É necessário um orar e vigiar, é um esforço contínuo. Chegando no final da Era de Peixes, quem quiser saber mais sobre o corpo vital, sábado que vem teremos uma oficina, que aí sim a gente vai saber o que é o corpo vital e como desenvolvê-lo com a doutora Ana Maria Quezada, doutor Ricardo Lemin. Próximo. E queria agradecer mais uma vez, principalmente a oportunidade de estarmos numa escola fraternal, entre amigos, e podemos caminhar em conjunto em direção à Era de Aquário. Que as rosas floresçam em vossa cruz.